Certa vez, um jornalista perguntou ao ator Woody Allen se ele tinha medo de morrer. De um jeito irônico, como lhe era de costume, ele respondeu curta e objetivamente dizendo: "Eu não tenho medo de morrer. Só não quero estar lá quando isso acontecer." Agora imagine comigo aqui um mundo onde nunca morrêssemos ou envelhecêssemos. Ao invés disso, um mundo onde a gente poderia optar por parar de envelhecer após os 25 anos e viver o tempo que quiséssemos. Se isso fosse uma possibilidade, imagine só, nós poderíamos atingir 100 anos, 200 ou até 10 mil anos com todo o físico e energia do nosso eu de 25 anos. Se assim fosse, por quanto tempo escolheríamos viver? Para sempre? Essa pergunta foi feita a vários cidadãos britânicos e americanos e a resposta foi surpreendente. A maioria não gostaria de viver para sempre e os que aceitaram ampliar a vida em 100, 500 ou 10 mil anos o fizeram com ressalvas do tipo: desde que eu não veja o fim do mundo, ou desde que eu não me separe dos que amo, ou ainda, desde que eu não experimente viver num asilo. Normalmente, as pessoas de sã consciência não querem morrer, mas também não querem viver por viver. É triste, parafraseando o cantor Jim Morrison, saber que o futuro é incerto e o fim cada vez mais certeiro. Quem já viveu mais de 4 décadas sabe muito bem o que é isso. Somos seres inquietantes que refletem sobre a sua própria existência. Nós não somos pedras destituídas de raciocínio. Nós, como seres humanos, precisamos de um propósito, um elemento pelo qual vale a pena viver. Senão, para que lutar pela vida? É costume contar entre os filósofos uma parábola que ilustra muito bem esse princípio. Eu vou contar para você. Havia um astronauta que estava abandonado num asteroide rochoso e estéril no espaço sideral. E ele tinha consigo 2 ampolas, uma com veneno e outra com uma poção que o faria viver para sempre. Compreendendo a sua terrível situação de isolamento, com um único gole, ele sorveu o veneno. Mas depois, para o seu horror, descobriu que tomara a ampola errada, havia bebido a poção da imortalidade, o que significava que ele estava condenado a viver para sempre numa vida sem sentido, isolado e sem fim. Sabe, não adianta nada contar uma piada e não ter ninguém para rir com a gente, ter braços e ninguém para poder abraçar, querer o aconchego sabendo que tudo é ilusão, que você está sozinho. Então, se por um lado é contrário à natureza dialogar com a ameaça de não existir descrita por Paul Tiller, por outro lado é incongruente viver sem alegria, sem significado e sem relacionamento. É nesse ponto que surge no horizonte a pergunta que eu quero abrir o diálogo com você hoje. Qual é, afinal de contas, o sentido da vida? Uma pergunta simples, eu reconheço, mas de resposta bastante complicada, pelo menos na visão de alguns. Tanto que virou tradição entre estudantes de humanas uma anedota em que um taxista, certa vez, pegou o famoso poeta T.S. Eliot e o taxista perguntou para ele: "Para onde devo levá-lo, Sr. Eliot?" Curioso em saber como o taxista lhe reconhecera, o mesmo explicou: "Eu tenho um faro, senhor, para descobrir pessoas famosas que, como o senhor, entram no meu táxi." O outro dia mesmo, eu apanhei o filósofo Bertrand Russell. Ele entrou aqui, andou nesse carro. Aí Eliot perguntou: "E como você sabia que era Bertrand Russell?" "Ah, foi simples", respondeu o motorista. "Eu perguntei para ele qual era o sentido da vida e ele simplesmente não soube responder." Esse é o típico humor nerd ou intelectualoide que precisa ser explicado. Então vamos lá. O Bertrand Russell, que eu mencionei, é considerado por muitos um dos maiores filósofos e matemáticos do século XX, e ele se tornou famoso por ser um crítico ácido da fé e da religião. Ele até escreveu um livro, Porque Eu Não Sou Cristão, que se tornou um best-seller do ateísmo moderno. Pois bem, no campo das exatas, Russell recebeu o Prêmio Nobel e publicou juntamente com Alfred North Whitehead uma das mais respeitadas obras intitulada Principia Mathematica. Isto sem contar o lançamento do clássico compêndio de História da Filosofia Ocidental, que é referência até os dias de hoje. Agora, quando Russell retira Deus e a fé
do cenário filosófico, ele acaba sendo coerente com o seu ceticismo. Eu vou explicar isso para você. É que baseando-se na ideia de que não há Deus, não há ressurreição, nem qualquer das promessas apresentadas na Bíblia Sagrada, ele então conclui que o ser humano é o produto de causas que não tinham previsão do fim que estavam alcançando. Que a sua origem, seu crescimento, suas esperanças e medos, seus amores e suas crenças são apenas o resultado de colocações acidentais de átomos. Que nenhum fogo, heroísmo, intensidade de pensamento e sentimento pode preservar uma vida individual além do túmulo. Que todos os trabalhos de todas as eras, toda devoção, toda inspiração, todo o brilho do meio-dia do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar e que todo o templo de conquista do homem deve inevitavelmente ser enterrado sob os restos de um universo em ruínas. Em poucas palavras, Russell admitiu que sem os sapatos da fé, ficamos existencialmente descalços ou vazios de significado, o que não quer dizer que ele estivesse disposto a aceitar a proposta bíblica. Ele apenas frisava ou admitia a sua condição permanentemente descalço quanto à busca por um sentido último da vida humana. E ele não estava sozinho em seu raciocínio e descrença. A escritora americana Mary Roberts Reinhardt, que não era tão cética como Russell, mas também não era nada crente. Aliás, ela se dizia religiosa não porque acreditasse em Deus, mas porque temia que ele porventura existisse e, nesse caso, precisasse ser acalmado. Pois bem, resumindo o que ela pensava, numa frase, ela afirmou que o sentido da vida, e ela fala isso usando um dos seus personagens, o sentido da vida humana seria apenas um pouco de trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor e tudo acabou. Em maior ou menor grau, os que fazem coro aos pensamentos como de Reinhardt e Russell apregoam o que nós chamamos de niilismo. O niilismo, eu vou explicar, é um ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência, especialmente a existência humana. E não são poucos os acadêmicos que enveredam por esse caminho, ainda que de modo inconsciente. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2012, o filósofo John Mercerly publicou um interessante livro com um título bem extenso: O Sentido da Vida. Seria uma perspectiva científica, transhumanística, filosófica e religiosa. Neste livro, Mercerly relacionou, na verdade, cerca de 100 pensadores que tinham algo a dizer sobre o significado da vida. E ele então escreveu breves resumos sobre o que cada um daquele pensador acreditava. E no final de sua compilação, o autor oferece a sua própria conclusão sobre o assunto. E parece justo dizer que as respostas nas quais ele se baseara, ou a falta dessas respostas, ecoavam uma parte considerável do que é dito por muitos acadêmicos tradicionais, conhecidos especialmente por seu ceticismo em relação a Deus. Pois bem, eu vou citar para você o que o autor concluiu. Apesar dos nossos melhores esforços, não encontramos tudo o que procurávamos. Não podemos apagar todas as nossas dívidas. Não podemos aliviar todos os nossos medos. No final, não temos garantias e o abismo, por mais que desejássemos o contrário, sempre nos acompanha. Navegamos no limiar entre a luz eterna e a escuridão infinita. Estamos à deriva e precisamos salvar a nós mesmos. Conclusão audaciosa e surpreendente, feita por um pesquisador profundo, PhD em filosofia e que sabe muito bem como dialogar com as fontes que ele usa. Como não há nada mais além, nesse raciocínio o jeito é gastar os dias da melhor forma que pudermos, com prazer e alegria, porque a qualquer momento nós deixaremos de existir. Eu sei que parece deprimente, mas tal pensamento chega a refletir uma irônica expressão usada por São Paulo. Ele fala na Bíblia, usando justamente o raciocínio de seu tempo, o seguinte a respeito da realidade daqueles que não acreditam em Deus: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Aqui, o autor bíblico está citando uma tradução grega do profeta Isaías,
quando este descreve a imprudente autoindulgência daqueles que desprezavam a transcendência, limitando a sua história a apenas a vida aqui nesse mundo. É como se ele dissesse: vamos apreciar as coisas boas da vida agora, pois logo tudo terminará. Paulo até imita, ironicamente, a linguagem de tais céticos para, é claro, reprovar ao final a sua teoria prática. Em outras palavras, se as pessoas se convencerem que tudo se resume a morrer como animais e plantas, em breve passarão também a viver como animais e plantas. O sentido da vida, conforme afirmaram pesquisadores do Journal of Humanistic Psychology, seria desfrutá-la enquanto é possível. Que resumo trágico, não é mesmo? Esta foi a conclusão a que chegaram após um grande período de estudo um grupo de psicólogos da Universidade do Arizona, quando analisaram cuidadosamente as palavras de 200 pesquisadores ou pensadores que vão desde Oscar Wilde até a Napoleão Bonaparte, passando por nomes como Freud e Bob Dylan. E na mesma onda do aproveitar a vida enquanto se pode, alguns assumem que ela de fato não tem sentido algum, a não ser, talvez, aquele que cada um queira subjetivamente dar. Mas este é, como eu falei, reconhecidamente um sentimento subjetivo e dificilmente vale para todos. Schopenhauer, Kafka, Sartre e Nietzsche são pessoas que acabam oferecendo uma filosofia que envereda por esse tipo de pensamento. Mais recentemente, no entanto, alguns tentando fugir daquela acusação de nihilistas, preferiram evitar problemas ao dizer que o sentido da vida é um mistério, como a gente encontra, por exemplo, em Dawkins e Hawking. Agora, o contraditório de tudo isso é a presença constante, você tem que admitir isso, de um sentimento humano que insiste em ultrapassar as delimitações impostas pelo niilismo. Há algo em nós que resiste à ideia de morrer, de acabar um dia. Sabemos que não vamos viver eternamente, mas sempre nutrimos a expectativa da vida, seja para nós ou para aqueles que nos rodeiam. Somente quem está seriamente afetado em suas emoções deseja a morte para si ou para o seu semelhante. Aliás, o próprio Bertrand Russell, agora já com 95 anos de idade, perto da morte, escreveu um novo ensaio de uma só página que, além de não ter título, ficou sem ser publicado por mais de 20 anos após a sua morte, que ocorreu em 1970. Nele, Russell confessa o seguinte: chegou a hora de rever minha vida como um todo e perguntar se ela serviu a algum propósito útil ou se foi totalmente ocupada com futilidade. Infelizmente, nenhuma resposta é possível para quem não conhece o futuro. Que ironia! Em outras palavras, eu posso dizer que o mesmo indivíduo, ateu, crítico, cético, que escreveu o livro definitivo sobre a história da filosofia ocidental, que foi retratado como o maior filósofo do século XX, termina essencialmente a sua vida dizendo que nenhuma resposta é possível quando o assunto é o sentido da nossa existência. Talvez agora você entenda um pouco melhor aquela piadinha que eu descrevi lá no início da nossa conversa do taxista que supostamente pegou o Russell em seu carro. Mas, como se não conseguisse suportar todo esse negativismo, o próprio Russell acaba em determinado momento admitindo: há um artista preso em cada um de nós. Solte-o para espalhar alegria por toda a parte. Quando eu li isso, eu fiquei pensando o que ele queria dizer com essas palavras. Que artista é esse que precisa ser solto? Talvez a resposta esteja numa declaração anterior que o próprio Russell fez em 1903, quando escreveu: para viver uma vida com significado, é preciso abandonar os interesses particulares e mesquinhos e cultivar um interesse no eterno. Que palavras interessantes ditas por um cético. Se temos que concentrar o nosso interesse no eterno, é porque o eterno existe e temos necessidade dele. De outra forma, seria colocar atenção numa ilusão. É interessante como, mesmo sem qualquer intenção religiosa, Russell acabou, sem querer, endossando o que já estava escrito na Bíblia há mais de 3.900 anos. Quer ver? Olha o que diz aqui. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Eclesiastes 3,
verso 11. E então, que tal atendermos ao conselho bíblico e também ao conselho de Bertrand Russell? Que tal começarmos a cultivar um interesse pelas coisas eternas? Foi um ateu que me aconselhou a fazer isto. Talvez é aí que a nossa vida vai começar a encontrar significado. Nós queremos ter certezas e não dúvidas. Embora eu sei que querer não é sinônimo de poder, é lógico argumentar que estas inclinações psíquicas, admitidas até por quem não tem fé, revelam-nos algo, e eu não posso fechar os olhos para o que essas inclinações estão me dizendo. Pássaros nascem migrando para o sul, e tartarugas marinhas correm para o mar. Seria ingênuo negar a existência do oceano ou de um lugar chamado sul apenas porque algumas tartarugas e aves migratórias ficaram circunstancialmente confinadas num plano em que não podiam ver ou experimentar o objeto do seu instinto. No livro Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, há um trecho do personagem Ivan que diz em forma de prosa algo que mexeu muito comigo e eu quero citar para você. Os homens dizem amar a liberdade, mas de posse dela, são tomados por um grande medo e fogem para abrigos seguros. A liberdade dá medo. Os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medo dos abismos. Por isso abandonam o voo e se trancam em gaiolas. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isto que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas, e as gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Tomando emprestado as palavras do autor, num contexto diferente do original, eu fico me perguntando, não seria o niilismo e o materialismo uma gaiola para o pensamento humano? Alguém que de repente dissesse para as tartarugas e os pássaros, não vão para o mar, não voe para o sul porque o sul não existe? Não estaria na hora talvez de sair dos limites, dos grilhões da materialidade e tentar alçar um voo pela fé num abismo do qual não teremos todas as certezas? Pense nisso. Não está na hora de deixar a gaiola das certezas e embarcar no plano celestial de Deus? Eu acho que esse aqui será um grande salto intelectual que você poderá dar. E lembre-se de uma coisa: quem procrastina decisões importantes arrisca ter o seu destino decidido por circunstâncias aleatórias. É como deixar-se guiar entre armadilhas por um guia completamente às cegas. Algo a se pensar.